Well, I'm here. So what happened? I just told y'all what happened. Okay. It's a long day to live on. What's the doctor gonna find when he comes in and checks you? Is he gonna find escape bird? They can tell. When he looks, he can tell in about a second if you gave birth or not. Okay. So is he gonna find that you gave birth this morning? Yes. Okay. He'll be here. But the information I've got is you've had a hysterectomy in the past, and if you had a hysterectomy, you can't be pregnant. And you came into a hospital with a newborn. We want to know where this newborn came from. Okay. Olá. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pátria Amada Criminal, ou bem-vindas, ou bem-vindos, ou seja o que você quiser, mas seja. Nessa altura do campeonato, gente, o mundo tá acabando. Você pode ser o que você quiser. você Ninguém aqui vai te quiser. julgar. Não, e se te julgar, conta pra gente, que a gente te defende. Todo mundo é bem-vindo, porque o mundo está acabando e a gente tem coisa melhor para falar. A gente tem coisa mais urgente para tratar neste momento, né? Gente, como vocês sabem, eu estou afastada do trabalho por burnout. E a minha recuperação está sendo bem lenta e eu ainda não estou bem. Mas, inspirada no vídeo de hoje, eu vou meter o louco e fingir que nada está acontecendo. Que nem sempre a gente pode mudar a nossa realidade, mas a gente sempre pode meter o louco e fingir que a realidade não importa. Às vezes, Delulu is de Solulo. Exatamente. Às vezes você só tem que ficar doido e falar, tá tudo bem. Tá tudo bem, nada me afeta. Olha, eu acho que a gente pode estipular que Delulu is de Solulo, contanto que não machuque ninguém. Exatamente. A partir do momento que você começa a machucar outras pessoas física ou mentalmente, Delulu não é de Solulo. Aí você tem que cair na real, catar suas trouxas e ir embora. E pra terapia. Eu acho que assim, mais de metade dos casos que a gente faz é gente que não aceita que tem que pegar as trouxas e ir embora. Total. É macho que não aceita que tem que pegar as trouxas e ir embora e volta pra se meter onde não deve. É nersa que não vê que tem que pegar as trouxas e ir embora. Então assim, eu acho que a humanidade ia ser muito melhor se a gente compreendesse a arte de ir. Eu aprovo essa mensagem. Eu aprovo essa mensagem. Vocês estão vendo que o meu cenário tá diferente, porque o meu quadro voou com o vento, caiu e entortou, e eu tenho que desentortar ele. Ele é de alumínio, ele entortou. Eu tava com medo de você ter tido um surto e jogado ele, aí eu não quis perguntar. Vai que aconteceu alguma coisa. Vai que é um tópico sensível para o momento. Não, o meu astronauta está aqui, ó. Dá pra ver ele aqui no cantinho, tá vendo aqui, ó? Ele tá aqui. Ah, deu pra ver. Ele tá no chão. Mas ele volta em seguida quando eu desentortar a ponta dele e colocar ele no lugar. Ele volta, gente. Não se preocupe. Gente, hoje a gente vai falar do documentário da Netflix, que agora eu tô com bastante tempo para ver documentários, já que eu não estou trabalhando ainda. A gente vai falar do documentário Instinto Materno, da diretora Jessica Dimmock, que foi lançado recentemente pela Netflix. Esse vídeo não é uma parceria ou uma publi da Netflix, mas se a dona Netflix Brasil estiver interessada, saiba que nós também estamos. Então, fica a dica. Este vídeo poderia ser uma parceria. O documentário... Perdão. A gente quer atrair a Netflix, Renato. Desculpa. Ai, gente, vamos rir enquanto dá tempo de rir, né? Porque, infelizmente, essa história é extremamente trágica. O documentário, ele conta a história do brutal assassinato de uma mulher chamada Reagan Simmons Hancock, pela fotógrafa de seu casamento, uma mulher chamada Taylor Renee Parker. E a Taylor,
era uma mulher muito jovem e muito bonita na época. Eu achava ela bastante bonita, tá? Pelo menos eu acho que ela era bastante bonita. E ela amava e ainda ama, ao que tudo indica, atenção. Ela era daquelas assim, ó, que falem mal ou falem de mim, ou falem bem, estão falando de mim. Ela precisava ter algo acontecendo, ter um drama, uma fique, uma emoção na vida dela para chamar a atenção da galera. Então, ela tá sempre com um drama, uma fique, uma emoção na vida dela que ela possa compartilhar nas redes sociais, né? Que ela poderia compartilhar nas redes sociais e chamar a atenção, ganhar uns likes. Em 2019, ela conheceu um homem chamado Wade Griffin, com quem ela começou a ficar e por quem ela logo ficou obcecada. A família dele conta no documentário, inclusive, que era uma questão assim de ela queria fazer tudo o que ele queria, tudo para fazer ele feliz. E o Wade, ele tava assim, ela é muito bonita, vamos ficar, mas ele tava achando que tava tudo indo intenso e rápido demais. Né? Eu não sei se você ficou com essa impressão, porque, gente, foi uma coincidência, tá? Quando a Nath me disse que ia fazer essa história, eu tinha acabado de assistir o documentário, porque se você é nosso apoiador, você viu, eu soltei um vlog, eu tava em Killarney, do outro lado do país, e a gente tava voltando, né, rodando o país de volta pra casa, falei, já tô aqui, vou ver alguma coisa na Netflix, e calhou de ser o documentário sobre o qual a Nath estava escrevendo, então pode ser que eu dê uns pitacos, assim. É legal se vocês também tiverem assistido, contem pra gente se vocês concordam ou discordam de mim. Dê seus pitacos aqui nos comentários. Você não ficou com a impressão de que ela era meio pick me, no sentido de que, tipo, se o cara fosse um DJ, ela ia ser a rainha da picape? Sim. Que ela não gostava necessariamente, porque a família dele descreve ela como super country girl, né, a mina da fazenda, mas os amigos dela falando dela, eu não fiquei com essa impressão de que ela realmente era uma mina da fazenda. Ela era aquela pessoa que se adapta, aquela mulher que se adapta à personalidade do namorado para que ele goste mais dela. É bem isso, não tem muito o que falar, assim. E juntos eles formavam o casal texano, o country couple perfeito. Eles caçavam juntos, eles cuidavam do rancho junto, dos animais junto. E ela dava. Eles caçavam javali, né? E é difícil caçar, não é pra qualquer um, não, caçar javali. Não. E ela era uma menina que topava tudo, assim, ela ia, fazia o que ela tinha que fazer, ela não era fresca. E ela se mostrava ser uma pessoa bastante simples. Apesar de ela ter falado para o Wade, para a família dele, que ela vinha de uma família milionária da indústria do petróleo, só que ela não tinha acesso a esse dinheiro ainda, porque a mãe dela era uma mulher chamada Shona Pryor, era uma víbora terrível, gananciosa, com quem a Taylor não falava mais. E daí a Taylor falou, não, ela não me deixa ter acesso ao dinheiro da família, ela não me dá dinheiro porque eu não falo com ela, então eu tenho uma vida simples, não tenho acesso a esse dinheiro, mas um dia herdarei uma fortuna. E eu, particularmente, julgando com, assim, o julgamento que eu tirei da minha cabeça, pelo que eu vi no documentário, eu acho que o Wade ele ficou um pouco iludido com essa ideia de talvez virar um milionário. Eu acho que ele se deixou levar um pouco pela fanfic, meio que por causa do lifestyle, sabe? É porque ela comprou várias coisas. Você vai falar disso depois? Não? Ela comprou várias coisas pra família, né? Eu vou falar disso. Então ela se vendia como aquela ricaça que era toda simples, toda humilde, toda galera. E não toda galera. Chata pra ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Ah, se fuder, sabe? Chata paca. E não demorou muito, eles foram morar juntos, né? O famoso juntados com fé. Mas esse não era o primeiro casamento da Taylor. Ela já havia sido mãe de uma menina aos 17 anos de idade. E quando o relacionamento com o pai dessa menina terminou, ela se casou pela primeira vez aos 21 anos. E teve seu segundo filho, um menino. Durante a segunda gravidez, a Taylor teve pré-eclâmpsia, que é uma condição caracterizada pela alta, né, elevação da pressão arterial.
E é uma condição bastante delicada. E por conta disso, ela descobriu que uma outra gravidez, uma terceira gravidez, seria algo muito arriscado, e ela resolveu fazer uma laqueadura. Essa laqueadura, infelizmente, falhou e acabou resultando em uma gravidez ectópica, na qual o embrião se forma fora do útero. Quando ela foi encerrar essa gravidez, porque a gravidez ectópica é extremamente perigosa para a mãe, né? E para o feto, obviamente. Quando ela foi encerrar essa gravidez, o médico descobriu cistos e cicatrizes causadas pela endometriose. E seguindo o conselho médico, o então marido da Taylor autorizou que ela passasse por uma esterectomia, enquanto ela já O estava marido anestesiada. tem Nossa, o marido tem alguma voz nesse processo, é um negócio que me revolta Mas num é porque ela tanto. já estava anestesiada na mesa de cirurgia. Ah, E tá, daí o tá, entendi, médico entendi, entendi. falou com ele e falou: "Olha, a gente Ah, tá, encontrou não, então. cistos e encontrou várias cicatrizes da endometriose. É uma situação bastante complicada e eu sugiro Ah, não, que a tá, gente entendi. faça uma esterectomia completa". Ah, não, perdão, tá, não, é que eu já vi alguns casos nos Estados Unidos de mulheres que querem fazer esterectomia por questões de saúde e tal, e que os E tem que médicos pedir autorização do marido, é. Não, eu achei que fosse uma coisa assim, até por ser uma coisa mais tradicional, estarem no em um Texas, né. estado mais tradicional, no Texas, né, mas perdão, eu que Não, vi é porque errado, ela entendi realmente ela errado. já estava anestesiada. E daí seguindo o Aí não tem o que conselho fazer, né, coitado. Não. Daí, seguindo o conselho do médico, o marido foi lá e falou: "Olha, eu aprovo a esterectomia, se vai ser melhor para ela, né, tudo bem". E ele autorizou, e ela então teve seu útero removido, bem como o cérvix e um de seus ovários. Ou seja, a Taylor nunca mais poderia gerar um filho naturalmente. Quando ela acordou, ela ficou furiosa com o marido, porque ela falou que ele devia ter esperado ela acordar, que o médico e ele deveriam ter esperado ela acordar e perguntar se ela queria passar por uma esterectomia, mesmo ela não podendo ter mais filhos, sabendo que a gravidez seria muito arriscada, ela ficou louca, ela sentiu que isso foi uma violação do corpo dela muito grande, e eu tenho que concordar, eu acho que realmente é Sim, uma violação muito grande, você vai tirar uma gravidez e de repente você acorda sem útero, sem cérvix, sem um ovário, eu acho que é uma e quem decidiu isso foram 2 homens. Eu acho que é uma violência grande. é. É que eu acho que aí é que uma coisa é num caso em que a pessoa tá correndo um risco de vida, sabe, você tem que tomar aquela decisão ali, ou é aquilo, é agora ou nada. Ah, Outra coisa é um caso em que possa esperar você tomar uma decisão dessa por uma questão de praticidade, não por uma questão de vida ou morte. então, eu acho que foi uma questão de É, praticidade, convênio médico, sabe, ela já tá aqui, vamos fazer tudo isso logo, para não criar uma outra cirurgia, um outro gasto na condição que ela tá, se de repente a pressão dela, de repente, ainda estava alterada, eles não queriam colocar ela sob anestesia de novo. Eu não sei, eu não sou profissional da saúde, mas não dá pra gente julgar. Mas eu acredito que seja uma violência muito grande você ter o seu útero claro. retirado, sem o seu consentimento prévio. Bem, o casal se divorciou logo após esse episódio, obviamente, e em 2018 ela se casou pela segunda vez. Mas esse casamento também foi bastante breve, terminando no início de 2019, pouco tempo antes da Taylor conhecer o Wade no rodeio. Chique, uma história de amor. Eu fui em tanto rodeio quando eu era Eu já fui em adolescente, porque era o rodeio. que tinha pra fazer. É? Já, eu não lembro onde que foi no interior de São Paulo, fui no show da Ivete Sangalo no rodeio. Eu adorei. É, então, a gente ia, eu não, tipo, a gente nem sabia direito o que que era em si, a gente sabia só que era, tipo, o aniversário da cidade era quando tinha show, era quando você É. conseguia Não, rodeio é ver uma banda topíssimo. grande. Assim, o que acontece no rodeio, eu sou contra, mas em volta as comidas e É. shows, eu acho ótimo. Podia não ter nada envolvendo os boi, né, podia só ser uma grande quermesse. Podia ser só uma festa. Bom, Eu sou a gente, favor de quermesse, contra rodeios, a favor de eu quermesses. também.
Bom, gente, mas essas informações do histórico médico e matrimonial da Taylor não serão necessárias nesse momento, porque nesse momento a Taylor Renee Parker está vivendo sua melhor vida com o seu homem, Wade Griffin, ignorando seus filhos que não moravam com ela e também a sua realidade. Por quê? Porque a Taylor disse para o Wade, para a família dele, que ela ia estar recebendo aí, num futuro muito próximo, 8 milhões de dólares da fortuna da família. Rapaz. E com isso, o casal foi às compras, né? O casal resolveu tirar tirar a Eu não barriga tinha da parado pra miséria. pensar nisso quando eu vi o Doc, né? Ele foi às compras com o dinheiro Eles não eram nem casados, né? Eles não eram nem casados, ele nem gostava dela, entendeu direito, ele tava só assim, levando as coisas. Já estava incomodado porque estava tudo indo muito rápido, mas quando ela falou que ela ia ganhar 8 milhões da fortuna da família, ele falou: ah, legal, vamos gastar. E eles compraram animais, compraram máquinas, compraram carros e tentaram, inclusive, realizar a compra de um rancho de 4 milhões de dólares, onde ela disse que queria viver uma vida tranquila com seus bichos e com seus homens. E com seu homem. Não os filhos dela, porque ela não tinha tempo para os filhos dela. Ela estava querendo só os bichos e os homens. Isso o documentário também não fala nem onde estavam essas crianças. Com as avós. Inclui tá. a menina, por exemplo, a primeira filha dela, estava com a mãe verdadeira dela, estava com a mãe. Eu vou falar um pouco mais disso no futuro. No futuro próximo. E eles compraram, inclusive, um carro para a mãe do Wade, um carro novo para ela, sabe? Bancaram, assim, começaram a viver uma vida extravagante, né? Em comparação com aquela vida simples, rural, que eles viviam antes. E o Wade, ele amou, né, gente? Como eu falei, acho que ele ficou meio feliz, meio empolgado, deslumbrado com a fanfic dela, acreditando que ele ia se tornar um milionário, e ele acreditava ter encontrado a sua boiadeira rica loura. Nessa época ela era loura. Bom, infelizmente, gente, como a realidade nem sempre acompanha os nossos planos, a compra do rancho se provou uma tarefa muito difícil. Porque, na verdade, a Taylor era uma pobre fudida como todas nós. E como ela não sabia que era impossível, aí ela foi lá e fez. Ela foi lá e fez mesmo, não sabendo ser impossível, ela foi lá e fez. Ela foi lá e descobriu não que fez. Era impossível. Descobriu que, de fato, era impossível, não tentem. E assim, ela foi tentando comprar, ela foi assinando papel e falando com o advogado, falando, vamos comprar o rancho, reuniu a família do Wade, falou, vamos comprar, mostrou foto, olha o rancho que a gente vai comprar, que não sei o que, é maravilhoso, 4 milhões de dólares e vamos criar os animais. Agroboy total, vamos ser agroboys, todos juntos, uma família de agroplayboys. Ela tava querendo assim, do Texas. Ela tava querendo ser o Davi Brito do Texas. E daí... Ai, gente, vamos rir enquanto pode que vai piorar. Não, pior que eu sei, eu tô aproveitando essa parte do trambique, porque a parte do trambique financeiro é a parte engraçada, é a parte que a gente consegue dar risada, que a gente consegue não se revoltar tanto, né? Porque até agora, assim... Até agora tá inocente. Isso mesmo, né? Até agora tá inocente, Mas assim, como o tal do dinheiro nunca chegava, a compra do rancho não andava. Ela ficava nessa ladainha de envolver advogado, e daí os advogados que estavam vendendo, cuidando, né, da venda do rancho, do estate, eles falavam com os advogados da Taylor, com os contadores, com um tio que ela tinha, que era rico, o tio Butch, e mandavam e-mails e cartas entre eles, e só que nenhum dinheiro era de fato transferido. No final papo e nenhum dólar, né? Pois é. No final das contas, a Taylor acabaria tendo que confessar para o Wade, para a família, que ela não ia conseguir comprar o rancho, porque a mãe dela, aquela víbora terrível e gananciosa com quem ela já não falava mais, havia interferido
né, no processo e impedido que a filha recebesse o tal dinheiro da família. A Taylor pintou a mãe dela como sendo realmente uma pessoa que ativamente tentava prejudicar a filha, Sabotá-la. sabotar a filha o tempo inteiro. E a compra do rancho ficou só no sonho mesmo. Só que todas essas histórias mirabolantes da Taylor começaram a meio que não se encaixar muito bem, né? E as pessoas começaram a ficar um pouco desconfiadas. E o Wade começou a se afastar um pouco, né? Porque, como eu falei, ele não gostava muito dela para começo de conversa, né? E ele já achava que estava tudo indo muito rápido. Quando ele começou a ficar muito frio, muito desconfiado, a Taylor começou a ficar um tanto quanto errática. Ela começou a fazer um inferno na vida desse homem. Eles começaram a brigar muito, começaram a discutir muito, e ela foi ficando cada vez mais com medo de perdê-lo. Ela foi ficando cada vez mais apavorada de que a relação fosse chegar ao fim. E foi aí que ela teve a brilhante ideia de ficar grávida. Porque todo mundo sabe que uma gravidez salva um relacionamento. Não existe situação que um bebê não melhore, né? É como você está como diria o Jim Gaffigan, é como você está se afogando e alguém lhe dá um bebê, ao invés de uma boia. Né? Ai, gente, porque é isso. Essa criança vai te dar um propósito. Você tá lá se afogando aqui, ó, tá aqui um bebê, segure. Mas enfim, ela contou pro Wade e para quem quisesse ouvir que ela daria à luz ao primeiro filho do casal. E nas semanas seguintes, ela começou a fazer compras para o bebê e fez inclusive um chá revelando que o bebê seria, na verdade, uma pequena boiadeirinha texana loura, a futura Clancy Gale Griffin, que nasceria em 2020. Clancy Gale. É chique. Ai, no entanto, gente, como eu mencionei, a realidade nem sempre acompanha os nossos planos, né? Como eu falei, a Taylor não tinha mais o útero e ela, portanto, não poderia gerar naturalmente um filho. E para manter essa fanfic rolando, Fachada, né? Ela teve que falsificar exame, comprar exame falso na internet, exame de ultrassom. Ela inclusive comprou uma barriga de silicone, uma barriga aquelas de teatro, né, que você usa. O que eu achei pior no documentário é que eles falam Silicon Valley cheap. Não é qualquer uma, ela quer uma barata. Ela não quer investir muito, ela procura por uma barriga de silicone barata. Não, e assim, o pessoal fala no documentário que, tipo, ela foi de estar super magra pra do nada tá 6 meses grávida. Tipo, do nada. Não foi uma coisa que cresceu gradualmente. Ela tava magra, no outro dia ela apareceu com aquele barrigão. E todo mundo ficou assim... Tem um trecho que tem, inclusive, uma vizinha fofoqueira que falava que ficava tirando foto dela na frente de casa sem barriga. Sem barriga. Mas vizinha fofoqueira, por que você fica tirando foto dessa Nersa sem barriga na frente da sua casa? Tipo... Assim, a vizinha todo mundo já tava meio desconfiada das histórias dela, Sim. Porque as histórias dela eram meio mirabolantes e elas meio... Chegou uma hora, gente, que pra você mentir muito, você tem que ter uma memória muito boa. E a Taylor... Ela era fofoqueira do bairro. Entendeu? A Taylor nem sempre tinha uma memória tão boa. Ela não era muito inteligente, né? Eu acho que ela era... É difícil falar se ela não era inteligente ou se ela simplesmente mentiu tanto que ela só perdeu... Que é impossível, porque, você tem que ter uma memória muito boa. Ela mentiu. Mas eu não falo nem da memória. Eu falo que, por exemplo, ela teve a preocupação de comprar uma barriga, mas não uma barriga que fosse parecer verossímil para as outras pessoas. Tipo, mano, você tava morando com o cara, sabe? Você podia ter mas daí um pouco de empenho. Eu acho que é aquela coisa que, inclusive, muito serial killer tem, que é aquela arrogância de achar que você é mais inteligente que todo mundo e que ninguém vai perceber. Ninguém vai te pegar na mentira porque você é muito mais inteligente.
E é Eu acho o que foi. efeito Dunning-Kruger, né? Ela, na verdade, ela não sabia o quão burra ela era. Então, por isso, ela não é muito brilhante, não. E pro marido dela, né? Pro marido não, pro namorado dela, o Wade, ela falava que ela não queria fazer sexo porque, ou não queria deixar ele vê-la sem roupa, porque ela tava muito insegura, ela tava com muitas estrias na barriga, e ela realmente não queria que ele visse o corpo dela. E o Wade respeitou, né? Eu acho engraçado um pai não chegar, né, fazer aquele carinhozinho na barriga, sentir que tá chutando nada, né? Mas assim, ele trabalhava Mas muito. então, no documentário tem gente, se não me engano, a sogra dela, né? Fala que teve uma hora que a barriga chutou. Não, então, Será que foi um. tem uma hora que ela filma e ela mexe a barriga e daí parece que a barriga de silicone mexe junto e parece que a Sim, criança tá chutando. Mas assim, normalmente pai quer sentir, quer colocar a mão na barriga e sim, é sentir. verdade. E daí como que você não sente que é uma barriga oca, gente? É. Achei estranho, mas não vou julgar. O Wade trabalhava muito e, como eu falei, ele nunca amou a Taylor, né? Então ele tava assim, ai, tá bom. Nem queria esse Nossa, filho. Agora tô tendo é. que viver com essa mulher, entendeu? Que não é milionária, ou que pelo menos não vai receber a fortuna dela ainda. E as coisas começaram a ser retomadas pelo banco, né? Porque não pagaram, porque os 8 milhões não chegaram. Então ele começou a ficar estressado com a situação toda. Eu acho que ele só largou ela de mão, sinceramente. O que é péssimo, mas foi o que ele escolheu. A gente tem que lembrar também, gente, que essa gente era muito jovem. Ela tinha 21 anos, ela tinha 22 anos. O Wade, Nossa, ela tinha 22 anos. acho que o Wade tinha 24, se não me engano, eu não lembro agora. Mas ele era novo também, era todo mundo muito novo. Enquanto isso, gente, amigos e até ex-médicos da Taylor viram que ela estava postando a trajetória dela rumo à maternidade sem útero no Facebook. E ela fez, inclusive, um ensaio fotográfico com uma profissional, mostrando ela, a barriga dela, né? Mostrando a gravidez, ela e o Wade no campo, no cavalo e tudo mais, todo aquela coisa bem família, country. E, enfim. É mais um lembrete de como redes sociais mentem, né? Total. E daí as pessoas veem, olha, nossa, ela tá com a vida inteira Porque as fotos estão muito feita. bonitas. Sim, estão As muito fotos estão. bonitas. As fotos estão lindas. É um casal, quando você vê sem saber, é uma família linda. Todo aquele tema country, né? Aquela country live, eles fizeram um temático, ensaio de. Com o tema, né? Você acha que assim, que é uma família que nunca teve uma preocupação na vida. Eu consigo me imaginar vendo essa foto e fazendo um comentário. Ai, a felicidade de quem nunca vai ter que se preocupar em pegar o busão lotado, né? Você nunca imagina o que tem por trás da foto, né? No caso, não tinha nada por trás porque a barriga tava oca, né? Mas. Exatamente, literalmente nada por trás. Mas assim, como eu falei, os amigos, os conhecidos, gente que conhecia a Taylor de outras datas, né, de longa data, eles começaram a ver no Facebook, e como era uma cidade muito pequena, os próprios médicos que tinham feito a esterectomia dela na clínica, né, estavam vendo ela postar uma gravidez e ele, gente, essa daqui não é aquela ex-paciente que a gente tinha que tirou o útero? E daí eles ficavam assim, estranho, né? Deve ser uma posição tão difícil, né? Porque você vê, se eu sou profissional da saúde vendo, eu vou achar que ela tá dando um golpe em alguém. E eles Só que ao acharam mesmo tempo, isso. E você não pode falar nada, porque você tem um juramento, né? Você tem que respeitar a privacidade dela enquanto paciente. Você não pode falar nada. Então, imagina a frustração, deve ser muito difícil. A menos que você tenha certeza que ela tá fazendo isso, prejudicando alguém, colocando a vida de alguém em risco, você não pode fazer nada. E, infelizmente, os médicos e enfermeiros da clínica, né, o gerente da clínica, eles não podiam afirmar com certeza de que ela ia colocar a vida de ninguém em risco. Então, mas eles olhavam para aquilo e falavam, ai, gente, né? E quem conhecia ela começou a questionar se isso era se essa era a única mentira que ela contava, né? E daí as Só amigas,
E daí as amigas começaram a pensar: nossa, ela tá sempre no hospital, né? Ela já tinha falado para as amigas que ela tinha câncer, esclerose múltipla e que ela tinha sequelas de um derrame. E essas batalhas ela postava frequentemente no Facebook. Ela colocava foto dela no hospital, com o tubinho no nariz, aquela coisa bem de fanfiqueira que hoje em dia a gente já conhece, já viu, ó, milhares de vezes. Mas ela postava tudo isso e falava: ai, um dia de cada vez. A nossa saúde a gente nunca sabe. A coisa mais importante que a gente tem, Eu a gente pensei precisa. na Mad Russo. Gente, a gente fez um caso há um tempo da Mad Russo. Vou colocar o link aqui para quem quiser ver. Ela fez isso, ela fingia que ela tinha um câncer agressivo desse jeito e ela fazia vídeos motivacionais, assim, eu aqui fazendo químio, eu estou indo para a academia. E tinha gente que estava fazendo tratamento que realmente estava com a doença que ela fingia ter, que falava: gente, eu tô Como ela aqui, eu não consigo sair. consegue. Como ela consegue, as pessoas se sentindo mal porque ela tava com essa falsa positividade tóxica, né? É fácil você ir pra academia num tratamento de uma doença que você não tem, um tratamento que não existe de uma doença que você não tem, né? Pois é. E assim, gente, então eles começaram a pensar: será que ela estava mentindo sobre tudo? Sobre as doenças dela, sobre a família dela, sobre. Assim como ela estava mentindo sobre a gravidez? E spoiler, é óbvio que ela era uma puta fanfiqueira e ela estava mentindo sobre absolutamente tudo, né? Quando ela foi fazer o chá revelação dela, a Taylor enviou para a irmã do Wade, para Stephanie, um papel dizendo o sexo biológico da bebê. Do bebê, né? Que seria o sexo feminino. Só que esse papel estava datado de 2016. E a Taylor tentou explicar, dizendo que era um erro de digitação do laboratório e tal. Mas a Stephanie ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? E daí isso se juntou com a gravidez estranha, a barriga que cresceu do nada, o casal não tem mais intimidade, os 8 milhões que não chegam, a mãe dela ser essa víbora terrível e gananciosa com quem ela já não fala. E daí ela ficou com a pulga atrás da orelha e resolveu investigar mais sobre o passado da Taylor. E um belo dia ela ficou sabendo de uma menina chamada Mackenzie, que era uma amiga antiga da Taylor. A Mackenzie tinha se afastado quando ela ficou grávida de uma menina e a Taylor começou a se mostrar um tanto quanto obcecada com a gravidez da amiga. Querendo acompanhar a gravidez, querendo tirar exame e tá em todos os momentos da gravidez. E a Mackenzie ficou assim: ok. Confie no seu instinto, porque a Mackenzie confiar no instinto dela salvou a vida dela, na moral. Salvou a vida dela. E daí a Taylor, ela se afastou da Taylor, principalmente, e outras amigas também se afastaram da Taylor, porque nessa época que a Mackenzie estava grávida, a Taylor ainda estava com o segundo marido. E ela começou a falar que ela queria ter um filho e perguntar se as amigas não poderiam servir de barriga de aluguel para ela, já que ela não podia carregar um filho porque ela não tinha mais o útero. E daí as amigas começaram a falar: gente, você não cuida nem dos filhos que tu tem. Eu vou servir de barriga de aluguel. Pensei. Eu vou servir de barriga de aluguel para você ter um terceiro. Não vou me envolver na sua vida. Provavelmente tomar um calote ainda, né? Porque ela não tem um puto no bolso. Não tem um puto no bolso. É caro. Gente, essas coisas nos Estados Unidos é muito caro. Sim. Bom, e então a Stephanie contactou a Mackenzie. E a Mackenzie contou tudo pra Stephanie. Falou: olha, ela não pode ficar grávida, ela retirou o útero, ela já foi casada 2 vezes, ela tem 2 filhos, a mãe dela não é essa víbora gananciosa, terrível, com quem ela não fala, e ela não é milionária. Quando a Stephanie contactou a Mackenzie, então, a Mackenzie contou tudo isso pra ela e ela continuou cavando, porque ela já estava de saco cheio das ladainhas, das mentiras que a Taylor contava o tempo inteiro. E ela rastreou e contactou a mãe da Taylor, a Shona Pryor, que confirmou que a filha não só não tinha onde cair morta, também não tinha um útero para gerar a filha que ela alegava estar esperando.
E ela confessou não ter alertado a família do Wade antes por medo de que a Taylor tirasse a neta dela. Porque, como eu falei, a neta morava com a avó. Morava com a mãe da Taylor. E ela falou: se eu falar alguma coisa, ela vai tirar a menina de mim e vai saber quando que eu vou ver minha filha, minha neta de novo. Nossa. Então a própria mãe Ela dela. ela não só não era essa víbora, como ela era refém da filha, né? A própria mãe dela tinha medo da reação dela e do que ela podia fazer com a neta e contra ela mesma. E daí a Stephanie contou tudo isso para a família do Wade, contou pro Wade, mas eles não tinham nenhuma prova médica e também não podiam fazer nada. E o Wade ficou meio nesse fogo cruzado, né? A família dizia que ela não estava grávida, daí ele ia confrontar a Taylor fazia um fuá, fazia um drama, atacava as coisas e falava: sua família me odeia, como é que eles podem questionar a minha gravidez? E daí e ele ficava nesse negócio, ele ficava: ela tá hormonal por causa da gravidez, então eu não quero tocar nesse assunto, ficar entre o fogo cruzado e tal. É que também é muito difícil você acusar uma pessoa de uma coisa dessa gravidade sem você ter uma prova concreta. Não, Principalmente gente, se é uma pessoa com histórico de manipulação. e é uma coisa que, assim, você não imagina que vai acontecer com você, gente. É muito bizarro. Você não imagina que você vai ser. Como que fui. Eu imagino ele pensando: como que me coloquei nessa situação? Que decisões erradas eu tomei na minha vida para ser colocado na situação de ter que perguntar: essa barriga é de verdade? E assim, Sério. como assim. em todo relacionamento abusivo, chega uma hora que você sabe, mas você não quer admitir que você sabe, que você entrou numa fria. Porque se você, entendeu, admitir que você entrou numa fria é negar todas as vezes que você defendeu essa pessoa, todas as vezes que você amou essa pessoa. Então, relacionamentos abusivos, de forma geral, são muito complicados. E apesar de eu querer julgar o Wade, pensando no que eu faria, ele tá num relacionamento abusivo com uma pessoa que é extremamente manipuladora, mentirosa, E volátil. volátil, que faz gaslighting com ele. Então não é justo a gente sentar aqui e apontar o dedo esperando que ele, como vítima, haja da forma como nós queremos que ele haja nessa situação. Ele agiu como ele sabia, e infelizmente, num relacionamento abusivo, a vítima nem sempre age como nós agiríamos ou como a gente julga ser o correto. E tá tudo bem também, não existe um jeito certo ou errado de ser uma vítima. E tem outra coisa, hoje, parando para pensar, eu acho que essa postura evasiva dele pode ter salvado a vida dele também. Sim, porque vai saber o que ela faria com ele se ele tivesse confrontado Se ele mais ela. E uma recusa direta e falar: vai embora, não quero mais você, acabou. Um rompimento com uma pessoa assim. Agora, claro, tô falando isso eu já sabendo o que aconteceu, né? Mas isso também pode ter salvado a vida dele. Sim. O fato dele. E às vezes, lá no fundo, sabe, do mesmo jeito que a gente tem aquele instinto quando você é um. Nós somos animais, quando a gente tá acuado, às vezes a gente tem aquele instinto de o que a gente tem que fazer para sobreviver. Uhum. Às vezes, no fundo, ele estava sobrevivendo também. Sim, porque pelo que ele fala, ele evitava a casa, né? Ele tava trabalhando o dia inteiro para não ter que lidar com ela. Sim, e assim, existe o instinto do fight or flight, que é ou você foge ou você luta, mas também existe o instinto de que você fica paralisado. Então é uma coisa que acontece bastante com pessoas nessa situação. Às vezes você fica paralisado e você não sabe como agir. E é o seu instinto de sobrevivência. Você falar: eu vou me fingir de morto e fingir que essa situação não é comigo, até eu achar uma saída segura para mim. E realmente, gente, não adianta falar, esse era um relacionamento abusivo. A gente não sabe se ela foi violenta com ele fisicamente, mas ele sofreu manipulação, ele foi coagido, ela mentiu para ele sobre tudo, então obviamente que era um relacionamento bastante abusivo. Mas voltando para Taylor e a sua gestação sem útero. Em setembro de 2020, chegou a hora do filho nascer, do filho fictício nascer. E ela ainda não tinha dado à luz a essa bebeia fictícia.
E o Wade começou a questionar, então, né, se a sua família estava falando a verdade, e a Taylor foi ficando desesperada, porque chega uma hora que essa criança Vai precisa fazer 10 aparecer. meses, né? Então, ela já estava há mais de 2 semanas atrasada, né? E ela ficava indo no médico e falando que não, o médico deu essa desculpa, o médico falou da pressão, o médico falou que é normal em caso assim. E eles foram assim, acreditando. Tem uma coisa também que é importante falar, nessa época, nem o Wade, nem ninguém da família dele podia acompanhar a Taylor no médico por causa da pandemia. Então, Tá. ela falava, só eu posso entrar no médico, só eu posso entrar na sala de exame. E as pessoas não questionavam. Porque Então, realmente estava sendo assim naquela época, né, gente? exatamente. Então, ela ia no médico, dava uma desculpa esfarrapada, porque que a criança ainda não nasceu. A criança tá lá completando quase 10 meses, um aniversário. E ela foi ficando desesperada, até que ela afirmou que uma cesariana seria realizada no dia 5 de outubro de 2020. Naquela manhã, porém, uma terrível coincidência aconteceu. E a casa do Wade pegou fogo. Felizmente, ele conseguiu apagar o fogo com uma mangueira, não foi nada demais, foi rápido, passou, teve uma destruição pequena na casa dele, o que significava que eles poderiam dar continuidade ao plano de ir no hospital fazer o parto do bebê. Só que uma outra coincidência aconteceu na mesma manhã, né? Porque naquela manhã o hospital onde o parto seria realizado recebeu uma ameaça de bomba, uma ameaça terrorista. Meu Deus. Pois é, gente, um homem telefonou para o hospital dizendo que havia uma bomba e ele teve que ser interditado. E, obviamente, o Wade e a sua família ficaram muito desconfiados, mas a Taylor disse que isso só podia ser uma armação de sua mãe, aquela víbora terrível e gananciosa com quem ela não fala mais. Finalmente, ela falou para o Wade que uma nova cesariana tinha sido marcada para o dia 9 de outubro de 2020. Dessa vez em um hospital em Oklahoma, para despistar a mãe. E é aqui que toda fanfic deixa de ser apenas bizarra e engraçada e começa a ficar verdadeiramente trágica. Porque é aqui que entra uma mulher de apenas 21 anos chamada Reagan Simmons Hancock. Ela tinha 21 anos. Em 2019, a Taylor tinha trabalhado um pouco como fotógrafa. E em setembro daquele ano, ela fotografou o casamento da Reagan. E ela foi uma fotógrafa excelente e ficou meio que conhecida, meio que amiga da Reagan. Adicionou ela no Facebook, elas mantiveram contato. E no documentário eles até falam que no casamento era como se ela fosse uma dama de honra. Ela estava se apresentando para todos os convidados, falando quem ela era, fotografando tudo, como se ela fosse alguém íntimo da família. Então ela ainda por cima era entrona. Sim. E olha, assim, eu não sei, gente, eu trabalhei com fotografia há alguns anos, eu fotografei banda, meu portfólio tá no Behance, inclusive, pra quem quiser ver. De ver as fotos dela, eu sei que ela não tinha nenhum treinamento e que provavelmente o equipamento dela não era profissional. Era tudo uma grande Não, mas assim, ela foi uma boa fotógrafa, porque algumas fotos ela foi boas. É que não era um trabalho profissional, mas algumas fotos ficaram boas. É que dá pra ver se você sabe, não é um trabalho profissional. Não, e quando... Eu acho que é isso que é interessante. As pessoas elogiam porque ela se comportou como uma fotógrafa. Ela teve uma postura profissional e entrona. É isso, é muito mais, eu acho que a postura. E é nisso que o narcisista engana tanta gente, né? Não é à toa que as pessoas são enganadas. Tipo, tem uma sofisticação no golpe e eu acho que quando a pessoa realmente, quando é um nível de narcisismo que a pessoa acredita que ela é aquilo que ela tá performando, ser enganado mais fácil, você duvida. Uhum. Gente, com uma boa confiança, autoconfiança, você vai longe. Infelizmente. É isso. Porque assim, batendo ela, sou fotógrafa, sou profissional, não sei o que, não sei o que. Você batendo o olho nas fotos, não são fotos ruins, mas são fotos que não são profissionais. Se falar, são fotos de um convidado.
É. Que foi como ela se comportou também, então, enfim. Eu acho que é aquilo, realidade é a percepção. As pessoas É isso. percebiam que a percepção que ela passava, que ela era íntima da família, que Que ela ela era uma pertencia. fotógrafa. E mesmo que as pessoas falassem, nossa, que foto lixo, você não ia querer falar mal da tal amiga da família, porque ela se passou a imagem de uma amiga da família, então você não vai querer falar mal da amiga da família. Então, mesmo que Sim, você fala, claro. nossa, que foto bosta, você não vai falar que a fotógrafa da família é uma bosta. Não. Não. É Mas isso. você tem razão. E além de tudo, ela é entrona. Além de tudo, ela é entrona. Bem, quando a Reagan ficou grávida do segundo filho, porque a Reagan também já era mãe de uma menina que ela tinha tido também com 17 anos. Quando a Reagan ficou grávida do segundo filho, a Taylor se aproximou muito da Reagan. E elas meio que se conectaram com o fato de que as duas estavam grávidas ao mesmo tempo. As duas eram do Texas, as duas tinham tido uma menina aos 17 anos, e agora as duas estavam grávidas ao mesmo tempo. E quanto mais a data de nascimento do bebê fictício se aproximava, mais ela se aproximava da Reagan. E no dia 9 de outubro de 2020, dia da tal cesariana fictícia da Taylor, ela criou uma distração para que o Wade viajasse para outra cidade e não pudesse dirigir ela para o hospital. Eles combinaram então de se encontrar já no hospital quando fosse a hora do parto. Às 7h30 da manhã, porém, ela foi até a casa da Reagan, onde ela assassinou e retirou de seu útero a bebê que a Reagan esperava. O técnico da cena do crime, Mark Sullivan, testemunhou que a Reagan foi atacada em vários lugares da casa, com múltiplos golpes em cada local, e que ela continuou de pé e andando enquanto sangrava. A agressão continuou mesmo quando a Reagan não aguentou e já tinha caído no chão. A médica legista Melinda Flores testemunhou que a Reagan tinha 113 ferimentos por objeto cortante, 15 facadas e 98 cortes. 2 ferimentos perfuraram sua veia jugular. Vários foram tão profundos que atingiram o osso. A Reagan também sofreu 39 ferimentos por objeto contundente, principalmente no rosto e na cabeça, além de ter seu nariz quebrado e 5 fraturas no crânio. A doutora Melinda também disse que os ferimentos da cabeça indicavam que ela poderia ter sido atingida por um martelo e que havia evidências de possível estrangulamento. A Reagan perdeu tanto sangue no ataque que alguns de seus ferimentos nem sangraram devido à baixa pressão arterial. Após o assassinato brutal da mãe, a Taylor performou uma cesariana removendo do útero a bebê, quem a Reagan e o marido já haviam dado o nome de Braxley. Ela deixou para trás a placenta e parte do cordão umbilical. Em posse da bebê, a Taylor dirigiu erraticamente até ser parada pela polícia rodoviária, às 9h36 da manhã. Então, ela chegou às 7h30 da manhã, 9h36 ela já estava na rodovia, sendo parada pela polícia. Tudo isso durou muito pouco tempo. Ela então afirmou ter tido o bebê a caminho do hospital. Ela falou que ela estava dirigindo para o hospital para encontrar o homem dela, para ir fazer a cesariana dela, e o bebê só apareceu. Depois de 10 meses, um bebê lerdo. E o policial notou que ela de fato estava com um bebê no colo e de que a bebê estava pálida e já parecia não estar respirando. Ela e o bebê foram levados para o hospital e, obviamente, tanto a polícia quanto os paramédicos, quanto os médicos e enfermeiros desconfiaram da história contada pela Taylor, gente. Não fazia sentido. Para começo de conversa, o que os paramédicos notaram é que o carro estava limpo. Não tinha fluido, não tinha sangue, não tinha nada que indicasse que ela tinha parido o bebê naturalmente dentro do carro.
apesar de ela apresentar manchas de sangue. As unhas dela estavam ensanguentadas, ela estava coberta por um sangue que aparentemente não era dela, porque ele não vinha de baixo, ele estava nas mãos dela, estava em cima. E ao examinar o bebê, os paramédicos viram, por exemplo, que o líquido amniótico que estava na bebê já estava seco e escamoso, o que evidenciava que a criança já tinha nascido há algum tempo e não poucos minutos atrás, como a Taylor tinha dito. A Taylor também não sabia explicar onde a placenta estava, ou por que ela estava tão ensanguentada e o carro não, ou por que ela se recusava a ser examinada no hospital. A recém-nascida, Braxlyn Simmons Hancock, foi declarada morta na mesma manhã. Mais tarde, a perícia concluiu que a bebê nasceu viva, já que não apresentava nenhum trauma ou sequer corte em decorrência da cesárea, mas que ela faleceu a caminho do hospital, no carro, junto com a Taylor. Quando a Taylor finalmente foi examinada, ficou confirmado que ela realmente não havia dado à luz e que a criança que ela dizia ser sua só podia ter sido sequestrada. E a essa altura, a polícia já estava no hospital para interrogá-la. Isso porque, pouco tempo após o assassinato, a Jessica, mãe da Reagan, encontrou o corpo mutilado da filha e acionou a polícia. A filha mais velha da Reagan também estava dentro de casa quando tudo aconteceu. Ela não foi ferida durante o assassinato da mãe e foi mais tarde encontrada assustada em um dos quartos da casa. Ela ouviu a mãe dela ser morta. Eu espero que ela bloqueie isso da vida dela, que ela consiga, porque eu não sei como você sobrevive com essa lembrança. Francamente, eu não sei, tá, gente? Eu não. A Reagan teve ela com 17 e agora a Reagan tinha 21, então a menina tinha 3, 4 anos. Eu espero de verdade que ela não lembre, porque... Sim. Bom, durante o julgamento, todas as fanfics da Taylor vieram à tona. A gente ficou sabendo que todos aqueles advogados, familiares, contadores, o tio rico, o tal do tio Butch, com quem as pessoas tinham falado, eram ela, usando um outro telefone e um software para mudar de voz. Ela também tinha diversos números de telefone, e-mail, contas de Facebook e basicamente mentia o tempo inteiro para chamar atenção. Ela foi avaliada por especialistas que testemunharam durante o julgamento e foi constatado que ela não sofria de nenhuma doença mental, que ela sabia o que ela estava fazendo na hora do crime. Eles fizeram, inclusive, MRI, ressonância magnética? Ressonância magnética. E puderam ver que ela tinha realmente um problema, tinha algo físico diferente no cérebro dela e que isso talvez, possivelmente, teria influenciado o comportamento dela, mas ela nunca foi diagnosticada com qualquer desordem propriamente dita. Eles falam, ela tem essa desordem? Não. Tem essa? Não. Não dava para encaixar ela numa desordem completa. Então, o que ela apresentava era mais ou menos uma mistura de algumas desordens, mas eles não podiam dar o diagnóstico de uma desordem específica. O que ficou muito claro é que ela, de fato, premeditou absolutamente tudo nesse caso. O agente especial Dustin Estes, do Departamento de Polícia Pública do Texas, testemunhou que a partir do dia 14 de setembro de 2020, ela estava tão desesperada para encontrar um bebê que ela começou a pesquisar online onde ela poderia encontrar mulheres grávidas. Ela restringiu a busca especificamente a brechós de roupa de gestante e clínicas de gravidez da região, e chegou a pesquisar placas de veículos de mulheres grávidas. Nossa, gente, olha isso. Meio que para estoquear mulheres grávidas e saber se elas já estavam na semana certa para ela poder roubar a criança. E a Reagan estava de 35 semanas, então a Reagan estava para dar à luz já.
Após a data prevista para o parto, a Taylor supostamente participou, inclusive, de grupo de apoio para adolescentes grávidas, tentando se aproximar delas. E eu acho que realmente ela estava tentando achar alguém cujo bebê tivesse já para nascer, porque ela não podia pegar um bebê de 6 meses. A criança estava 10 meses já quase no útero dela, na barriga dela. Então, ela precisava encontrar não só uma mulher grávida, mas a mulher grávida certa. E, infelizmente, a Reagan estava no tempo certo. No dia 9 de novembro de 2022, Taylor Parker foi sentenciada à morte após o júri condená-la por unanimidade. Ela apelou a decisão, teve a sentença mantida, apelou novamente, mas em maio desse ano, 2026, a Suprema Corte dos Estados Unidos negou qualquer outra apelação. E eu quero fechar esse roteiro com as palavras da diretora do filme, a Jessica DeMock, sobre a Reagan. Abre aspas. Reagan era uma das melhores coisas que existem em nós, o melhor das pessoas. Ela era uma ótima mãe, uma ótima filha, uma irmã fantástica e uma esposa amorosa. Ela era tudo o que Taylor desejava ser e sinceramente não era. Reagan tinha apenas 21 anos, estava começando a vida, já era mãe de uma menina e estava prestes a ser mãe novamente. A ideia de que Taylor achou que poderia simplesmente tirar o bebê de Reagan e a vida dela é realmente incompreensível. A perda de Reagan jamais deve ser esquecida nessa história. E essa é a história que o documentário Instinto Materno conta. Todas as minhas fontes, além do documentário, estão aqui na descrição desse vídeo para vocês verem de onde eu tirei essas informações. Tem inclusive o documento do tribunal da apelação que ela fez em 2022. Então, tá tudo aí. E é isso, gente. Eu acho que a gente procura muito, e eu falo a gente, eu falo por mim, tá? A gente procura, às vezes, desesperadamente encontrar um diagnóstico, uma explicação, né? E eu acho que, às vezes, e isso é um negócio que é difícil a gente perceber isso, mas é uma coisa que a idade tá me trazendo, é a consciência de que, às vezes, tem gente que só é ruim. Tem gente que só acha que a necessidade dela vale mais do que qualquer outra coisa e o resto do mundo que se foda. Tem gente que só é assim mesmo. E não adianta a gente que não é assim perder tempo e energia tentando entender o que essa pessoa pensa, porque graças ao universo, a Deus, ao que você quer acreditar, a gente é feito de um material diferente, assim. Mas eu acho que às vezes, no caso dela, para mim, a explicação mais até infantil é a mais óbvia, é uma grande... Uma grande vilã. Não sei, é uma grande vilã. Porque ela... Eu acho que a intenção dela no início, ali, né, quando ela conheceu o Wade, quando ela começou essa história de gravidez, eu acho que ela não tinha um plano concreto de que ela iria acabar matando uma pessoa. Eu acho que as coisas foram acontecendo, ela foi ficando cada vez mais desesperada e ela começou a perceber que se ela fingisse um aborto espontâneo, qualquer coisa, ele ia deixar ela. E daí ela foi Sim, isso pra ela era mais importante do que a vida das pessoas. E daí ela o ponto E daí ela foi fazendo as coisas só pra manter a mentira, e uma mentira ela não se mantém sem muitas outras mentiras. E chegou uma hora que ela não tinha mais alternativa a não ser violência. E ela não se importava o suficiente com a vida humana, com o sofrimento humano, pra ser freada. Ela não tinha moral suficiente pra falar, ok, agora eu fui longe demais, agora eu preciso parar, agora eu preciso contar a verdade e me mudar, pegar a vergonha e me mudar daqui, entendeu? Não, ela simplesmente quis levar até o último minuto a mentira dela. Tanto que no hospital, assim, tem aqui, acho que no YouTube tem... Acho não. Aqui no YouTube tem os vídeos da câmera de segurança da polícia em que eles estão interrogando ela e ela tenta explicar que o útero dela cresceu de novo, que não sei o quê, que o filho é dela, que é dela. Ela não quer admitir que
que é o que ela Mas fez. eu o que acho ela que é fez. isso. Eu acho que chegou num ponto em que não é nem sobre o Wade. É um ponto pra falar, olha que eu estava certo e vocês errados. Porque o relacionamento, mesmo que ela, vamos supor que, sei lá, que o mundo inteiro é imbecil, menos essa abençoada aí, e que ela conseguiu enganar todo mundo com o bebê, o casamento não ia durar. Não. Era só pra falar, tá vendo? Vocês falaram que era mentira, mas é verdade. Olha pra mim, eu fui injustiçada. No fim, é um erro da natureza, né? É complicado, porque eu sei que pena de morte é uma questão super controversa. Tem muita gente que é injustiçada. Eu não acho que o Estado devia ter poder sobre a vida e a morte de ninguém, porque a partir do momento que você tem esse poder, a injustiça vai acontecer, né? Mas essa mulher não pode ser. Uma pessoa assim não pode estar na rua. Enquanto ela for livre, ela é um perigo. E ela continua no corredor da morte. Ela não foi entrevistada pelo documentário, porque a Jéssica, né, a diretora, falou que ela não é sobre ela. O documentário é sobre a Reagan, não sobre ela. E o documentário não quer saber o lado dela. Ninguém quer saber o lado dela. Até porque ela ama a atenção. Sim. Então ela adoraria falar o lado dela. Ela adoraria, entendeu? Falar por que ela fez o que ela fez. E não vale a pena dar isso pra ela. Não vale porque ela nunca vai. É uma pessoa que ela é incapaz de dizer a verdade. Mesmo no documentário, eles mostram quantas versões diferentes ela não deu pro assassinato. Eles não conseguem nem ter uma narrativa coerente do que aconteceu, porque ela contou 3 versões diferentes. Nisso, ela tem alguns. É meio parecido com o Vampiro de Niterói. O prazer de ver a confusão e a raiva das outras pessoas, sabe? Ela gosta, pra ela, o tesão pra ela tá em você tá sentado com ela ouvindo ela falar as abobrinhas dela. Tipo, você tá tendo que parar o seu dia pra ouvi-la. É isso que keeps her going, sabe? Que dá o... E o fato de você acreditar ou não é relevante pra ela. O importante é que você tá dando atenção pra ela, você tá sentando, ouvindo, sentado do lado dela, ouvindo ela falar tudo aquilo que ela quer falar. Ela tem a sua atenção. Então é só isso que ela precisa. E isso pra ela é suficiente, Nossa, olha. E é isso, gente. Conta pra gente se você já viu o documentário, se você gostou desse episódio, se você quer mais documentários comentados aqui e se você quer que a gente seja parceira da Netflix. Né, Netflix? Vamos lá, então. E é do isso. Duolingo também, por que não? E beijo. Tchau. Where the path gives way to moss and stone, don't you stray too far alone. Where the ancient branches twist and groan, something waits you've never known. Billy went to fetch the pail, followed whispers on the trail, left his jacket on a nail just beyond the shadow veil. Now the sun hangs low and red, empty is his little bed. All the trees have taken